Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém? Estão bem mesmo? Amém. Glória a Deus. Que dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Amém? E glória a Deus porque Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Então a gente precisa estar ligado, conectado com aquilo que Ele tem para derramar e desfrutar de tudo isso. Amém? Nessa manhã, irmãos, na verdade eu diria que é uma continuação do último culto de junho, né? Considerando que domingo passado não teve palavra, né, especificamente, né? Quem estava aqui, né, presenciou uma manifestação poderosa do Espírito aqui. A gente desfrutou de uma glória que não foi possível a pregação da palavra, né? Então ficamos aqui derramados, e quinta-feira quase que a Cássia vai na mesma onda, né? Mas aí deu para voltar ali para a terra e a gente também recebeu uma palavra. Mas amém, irmãos, e a gente não está preocupado com isso não. Amém? Eu acho que, eu vejo, irmãos, assim, obviamente que algo que todos nós como igreja devemos ter expectativa, não de não receber a palavra, mas de uma entrega diferente, de uma entrega especial, de uma entrega de um coração que não está preso a tempo, ao que vai almoçar daqui a pouco, ao que vai fazer depois, mas de uma entrega genuína no seu coração. E também é fruto da dedicação do nosso Ministério de Música. Você reconhece isso? Eles vêm para cá, irmãos, e hoje, inclusive, eu estou falando isso não para exaltá-los aqui, porque eles não precisam disso, porque eles fazem independente da nossa, do nosso reconhecimento nesse sentido, mas eles vão passar aqui a tarde e noite ensaiando, aqui se preparando para continuar nos servindo na excelência que eles estão fazendo. Então, muito obrigado, Ministério de Música, né, por toda a dedicação de vocês. E o reflexo da dedicação nos ensaios de vocês é visto no culto. Na unção despejada sobre a igreja, nas canções que vão tocando o coração da igreja. Então, se preparem, se dediquem, o esforço de vocês não é em vão, pelo contrário, ele é muito valoroso. Amém? Para todos nós como igreja. Glória a Deus. Dito tudo isto, né? Como eu falei, a gente vai seguindo meio que numa continuação da última ministração, onde eu falei sobre algo. Eu quero só fazer uma breve introdução sobre o que eu falei. A ministração está lá no YouTube, você pode assistir, né, quantas vezes você desejar, né, e até por isso é fruto dessa convocação que nós fizemos aqui. Amém? E nós estávamos falando sobre um tempo mesmo que a gente tem percebido nas pessoas, né, na vida das pessoas de uma forma geral, de uma escassez financeira. Eu não sei se você tem, talvez você não esteja vivendo esse tempo, mas eu vejo que muitas pessoas estão vivendo isso. Um tempo de muitas dificuldades, e isso não é de hoje, é de muito tempo. E muitas vezes a gente atribui a governo, a gente atribui a isso, àquilo, ao meu chefe, ao papagaio, ao vizinho, ao meu cônjuge. Mas, irmãos, entendam uma coisa, a nossa vida, ela é reflexo das nossas decisões. Nós estamos vivendo aquilo que nós estamos plantando através das nossas ações, através daquilo que sai da nossa boca. E muitas vezes estamos ali abraçando a mediocridade, irmãos. Contentes ou não, a palavra nem é contente, mas plenamente satisfeito com algo que Deus ali nem começou na sua vida, nem começou na minha vida. E estamos vivendo às vezes escassez, acreditando que aquilo ali é o melhor de Deus para a nossa vida. E, irmãos, entenda bem, a gente não está aqui para pregar luxo, pregar uma visão de uma visão de uma vida de esbanjamento, sabe? De ficar desbanjando, nada. A gente não vive dessa forma. A gente, eu, minha família, a gente, igreja, não vivemos dessa forma. Mas, irmãos, eu entendo que a gente precisa ajustar isso no nosso coração. E mudar um pouco essa visão, porque talvez aqui, a maioria de vocês aqui, eu me incluo, nós não nascemos de novo no verbo da vida. Nós viemos de um outro ministério. E amém pelos esses outros ministérios, mas cada um tem uma visão, uma forma de enxergar alguns aspectos da palavra. E muitos olhavam para a palavra e entendiam que viver em escassez era quase como uma bênção, né? Ter quase como um voto de pobreza. Olha, você tem dificuldade, você tem que ficar sofrendo para comer, para ter suas necessidades supridas. Quem já ouviu que uma expressão
que quando vai falar de algo que é demorado, fala assim, está parecendo até obra de igreja. Olha a fama. Obra de igreja é algo demorado, porque falta dinheiro. Você já ouviu essa expressão ou eu estou inventando aqui? Amém? Então isso é o quê, irmãos? Reflexo de uma visão pequena. Às vezes de um descontrole financeiro, de fato, mas muitas vezes de uma visão pequena. Em que sentido? De você não crer para poder ter as coisas. Não crer para você desfrutar de algo. Por quê? Não, eu tenho, o que eu tenho é para mim aqui, eu estou comendo, tá bom. Mas sabe, irmãos, a palavra fala sobre uma vida em abundância, que a gente tem o suficiente para poder dar, para poder contribuir, não somente com a igreja, mas com os nossos irmãos, com pessoas com necessidades. A parte social, irmãos, hoje ela é muito atribuída a tantas coisas, mas quem startou isso na sociedade foi a igreja. Se você olhar na Bíblia, os apóstolos, eles convocam a instituição de diáconos, falando sobre a questão de sustento a viúvas. Porque havia confusão entre pessoas de origens diferentes dentro da igreja, que estavam se sentindo prejudicados perante as outras. E os apóstolos se reúnem e falam, olha, vamos levantar homens, vamos levantar pessoas para fazer essa função. Pessoas de caráter, pessoas cheias da palavra. Então, irmãos, essa visão social, essa visão de se importar com o próximo, isso vem desde a fundação da igreja. É que muitas vezes a gente perde um pouco a noção e vive de uma maneira muito olhando para o nosso próprio umbigo. Mas isso é a essência da igreja. Amém? A igreja é essa porta mesmo de um braço estendido para dar um socorro, às vezes temporário, por alguma questão, para poder estimular a pessoa e dar oportunidade para as pessoas poderem ir além e poderem desfrutar de uma vida digna, de uma vida onde elas possam desfrutar do melhor do Senhor. Amém? E aí nós falamos sobre isso, irmãos, e falamos sobre uma questão até mesmo de movimentos onde a gente via na palavra, muitas vezes que a gente poderia olhar para a nossa própria vida, como por exemplo aquela viúva em Sarepta, né, onde o profeta vai até a casa e fala, olha, me dá um pouco faz um bolo para mim e um bolo depois para vocês, um pequeno para mim e depois um pequeno para você e para o seu filho. E a viúva fala o quê para o profeta? Olha, eu só tenho um bocado aqui de farinha. Eu vou fazer esse bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e depois não temos mais o que comer. E nós vamos morrer. Ou seja, havia ali uma sentença. E o profeta veio com uma solução. Faz, como eu te disse, faz primeiro para mim e depois para você. E não vai faltar nem a farinha, nem o azeite na sua casa. Amém, irmãos? E o que nós vimos depois disso? Exatamente o cumprimento da palavra. Mas a viúva ela tinha uma decisão a tomar. Talvez num tempo de escassez, qual é a atitude que muitos de nós fazemos? Retemos. Opa, está faltando, eu vou segurar as contas aqui. É a primeira coisa, irmãos. E a entrada esse mês foi meio fraca, o recurso não está legal, vamos segurar, vamos cortar isso aqui, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. É ou não é assim que a gente faz? Amém, irmãos? E o meu ponto aqui não é deixar de a gente ter uma educação financeira. Ela é necessária. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, irmãos, existem movimentos que nós precisamos fazer como resposta à nossa fé. Como resposta àquilo que nós dizemos que cremos. E muitas vezes uma resposta contra uma intimidação vindo contra você para te parar. A resposta natural daquela viúva foi assim, que isso, você está louco? Como é que você vai me pedir uma coisa como essa? Eu fazer algo para você tendo falta para mim. Como eu vou te servir tendo falta para mim? Como eu vou dar a primeira parte para você? E guarda isso, irmãos, primeira parte. Ele é muito específico, ele faz primeiro para mim. Parece até egoísta, não parece? De certa forma, você olhar e falar assim, poxa, primeiro para ele? Cadê o cavalheirismo? Né? Não, faz primeiro para mim e depois para vocês. Por quê, irmãos? Isso simboliza que é como se Deus estivesse falando para ele, falou assim, olha, honra o princípio. Na minha vida, na sua vida, me honrando, e eu vou te aumentar, e eu vou promover a sua vida. É uma sinalização de Deus, irmãos. Isso mostra o quê? A importância até mesmo do dízimo na nossa vida.
Muitas vezes, como eu falei, a gente procura resolver toda a nossa vida, sobrou. Ufa, esse mês eu vou conseguir dar o dízimo. Não é dessa forma. A gente tem que fazer na primeira parte, irmãos. A Bíblia sempre fala. A gente não pode ser negligente. Abel, ele teve esse cuidado de entregar as primícias. E Caim não. Caim trouxe no fim de uns tempos. Demonstra o que é um desleixo. Demonstra o que é uma falta de prioridade. Uma desonra. Uma irreverência. Entende, irmãos? Nós podemos ser irreverentes até mesmo na oferta. Irreverentes no nosso dízimo. E quando aquela viúva ela obedece, irmãos, ela prova do milagre. Não faltou farinha, não faltou azeite, até que tudo se estabeleceu. Conforme... Irmãos, o profeta não ficou um dia. A própria palavra, que a gente leu isso no outro culto, eu não estou lendo agora só para a gente remir o tempo aqui. Mas a própria palavra fala que eles ficaram alguns dias ali com eles. Ou seja, o que era uma refeição viraram várias refeições. E não faltou, e não vai faltar na minha vida, não vai faltar na sua vida, amém? Porque Ele é o nosso provedor. E nós seguimos, irmãos, e o mesmo profeta, ele faz aquele desafio com os profetas de Baal, convoca a nação, e ele faz uma oferta de uma oferta. Havia ali um sacrifício feito pelos profetas de Baal, e depois ele fez um sacrifício ao Senhor. E os profetas de Baal fizeram lá todas as suas dogmas, lá, as suas doutrinas, para que fogo do céu consumisse aquele sacrifício. E Elias, ele não só tinha convicção de que Deus iria consumir, como Elias provocou, né, e fez uma oferta, lançando água naquele holocausto. E ele jogou bastante, irmãos, a ponto de encher uma vala, transbordar uma vala. O que isso quer dizer, irmãos? Água naquele tempo era algo extremamente escasso e precioso. Então ele entregou daquilo que era escasso, precioso para as pessoas, como forma de apresentar a Deus. Deus, eu não me importo com isso, porque eu sei que o Senhor pode suprir infinitamente mais. E aquele punhado de água, por mais que fosse muito para aquele tempo, foi uma oferta para que eles pudessem provar de uma chuva que estava por vir. E entenda, irmãos, desde que eu comecei a perceber esse movimento, e a gente identificou isso até mesmo nas finanças da igreja. Nós vimos numa crescente financeiramente, eu já falei isso, não tem problema nenhum de expor isso para vocês aqui, ano após ano, e a gente não teve nenhuma redução no quadro de membros e a receita despencou, reduziu drasticamente. Então, o que isso aconteceu? Não é pressão externa, são as faltas, isso e aquilo, as dificuldades das pessoas. Não existiam, assim, não houve um movimento de pessoas sendo desempregadas, pessoas fechando as suas empresas, nenhuma mudança. Pelo contrário, que a gente ouve relatos de pessoas sendo promovidas, de conseguindo novas posições, de conseguindo outros lugares, outros empregos. Tem uma coisa errada. Então, qual é a tendência natural? E a gente começou num movimento, irmãos, natural mesmo, de, vamos segurar as contas. Esses projetos aqui a gente vai empurrar para frente, para a gente entender o que está acontecendo. Mas, irmãos, veio no meu coração uma revolta, assim como Davi teve. E foi exatamente essa passagem que o Senhor colocou no meu coração, de Davi, quando ele estava indo levar os mantimentos para os seus irmãos na guerra, e estava lá, dia após dia, Golias se levantando e ofendendo Israel, debochando de Israel, Israel com medo, o exército com medo. E Davi, irmãos, um jovem despreparado em termos de formação acadêmica de exército, de guerra, de batalha, ele era um pastor de ovelhas. Talvez a pessoa que estava naquele lugar ali, mais improvável de fazer alguma coisa, foi aquele que se ofendeu com aquilo. E gerou uma revolta, uma atitude. Quem é esse? Irmãos, e a primeira luta e a primeira guerra que ele vence não é com a funda e a pedra, é na boca. Ele começa a falar, hoje mesmo te darei a sua cabeça às bestas feras da terra. Então ele sabia quem ele estava servindo, ele sabia que exercia. Quem é você
para ir falar, blasfemar contra o exército do Deus vivo. E sabe, irmãos, isso gerou em mim uma revolta. Eu falei, como? Nós como filhos, irmãos, vivendo uma vida, sabe, de sacrifícios para manter o nome limpo, sacrifícios para poder manter as contas em dia, de um sacrifício para poder, sabe, ter um tempo de lazer com a família. Eu não estou falando de, embora vai ter esse tempo de você viajar para fora do país, gastar seus dólares, então, tudo bem, mas sabe, irmãos, você às vezes chegar e falar assim, cara, passar um período de um ano, você vai tirar férias, você não consegue viajar para uma pousada. Por quê? Porque não tem. Aí passa outro ano, não tem. Outro ano, não tem. Outro... Não pode, irmãos. Isso tem que gerar em nós revolta. Opa, calma aí, eu sou filho do Deus vivo. Ele entregou o melhor dele, o próprio filho dele, pela minha vida, para que não houvesse falta de nada, para que não tivéssemos falta de nada. Sabe, irmãos, existem momentos que nós passamos dificuldades. Eu já passei, passo, de vez em quando, acontece. A palavra fala que nós passaremos por aflições, mas viver em aflição não é promessa. Não é. A gente não pode viver aflito, isso está errado. Irmãos, e todas as vezes, há muito tempo atrás, eu ministrei num ofertório aqui. E eu falei, quando uma pressão se levanta, irmãos, dobre a aposta. Se tem algo que está te colocando você contra a parede, irmãos, dobre a aposta. Estava fazendo, faça em dobro. Pastor, mas faz mais. Por quê? Porque você vai demonstrar com a sua fé em quem você está crendo. Irmãos, e não tenha dúvida, irmãos, não tenha dúvida, todas as vezes que você se mobilizar, todas as vezes que você se mover dessa forma, você vai provar do sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? A palavra ela vive eficaz e ela funciona. Ela não é um conto de história. Ela não é uma história, um livro que vai contar a história da Cinderela, da Chapeuzinho. Não é, irmãos. Não é um conto de fábulas, de historinha. É verdade, é um livro histórico que conta a história de um povo que creu no Senhor e viveu maravilhas no seu tempo. Amém? E esse mesmo Deus que moveu lá no Antigo Testamento e depois a igreja nos seus primeiros passos, Ele está dentro de mim e de você. Pronto, irmãos, para fazer a mesma coisa e muito além, porque a confiança agora está dentro, não está só por fora, ela está dentro de nós. A certeza que está dentro, irmãos, a direção que está dentro. É você chegar, estar diante de uma situação e está tudo favorável, você perceber um freio, não vai, e você vai lá e para. Está tudo negativo, está tudo contrário, mas você está com aquela informação, vai, segue em frente. E você vai lá e dá certo, irmão. Sabe por quê? Porque isso é Deus. Ele não está nem aí para as circunstâncias. Ele não está nem aí para a falta, irmãos. Existia um tempo de escassez. O profeta ele era alimentado por corvos, irmãos. Às vezes a gente acha que isso aqui é normal, mas já imaginou? Você está numa caverna, todo dia chegar, delivery, opa, tudo bom? Vim trazer sua comida. Os corvos, irmãos. Que loucura, né? É porque a gente olha, muitas vezes, e acha normal já a corvo atender. Mas tu já foi? Já foi atendido? Já chegaram delivery lá? Vamos trazer para o nosso contexto de Osasco? Já chegou um pombo na sua casa com comida? Tudo bom? Não chega, irmãos. Mas Deus ele pode fazer isso e muito mais, irmão. Deus não está limitado em pessoas, em situações. Mas eu vou te contar uma coisa que é onde a maioria das pessoas erram. Sabe qual é? As pessoas querem imitar as ações das pessoas. Ah, não, eu vou fazer igual Elias, eu vou para uma caverna. Tem uma caverna aqui no interior de São Paulo, eu vou para essa caverna e vou crer que Deus vai mandar corvos para me alimentar. Não, Deus tinha uma direção para Elias para fazer daquela forma. Você vai ver testemunhos, por exemplo, ah não, vou dar 2 moedinhas, tudo que eu tinha no meu bolso, mas na minha conta está lá. Tudo que eu tinha, igual aquela viúva. A questão não era essa, é que aquela viúva deu realmente o que tinha. A viúva pegou aquilo que talvez seria da semana dela e ela entregou ali tudo. Entenda que existe ações que a gente pode fazer, a gente pode se inspirar em ações, mas a gente não deve imitar e esperar aquele procedimento
exatamente como foi feito com essas pessoas. Nem com um amigo, nem com um vizinho, nem com um pastor, nem com um ministro tal. A gente não tem que olhar para isso e pensar que isso é uma fórmula mágica. O Evangelho não é uma fórmula mágica. Não é falar qualquer coisa, em nome de Jesus, está feito. Você tem que crer, você tem que ter respaldo bíblico. Existem aspectos que você vai precisar de uma direção. Porque se fosse só em nome de Jesus, as pessoas falam aí fora, irmãos, e não acontece não. Quantas vezes você já orou em nome de Jesus e não aconteceu? Tem alguma coisa por trás, não é só falar. Nós somos da palavra da fé, não é? Somos conhecidos como ministério da profissão, da confissão. Mas a confissão, ela acompanha a crença. Você precisa crer também para falar. Não é só falar. As pessoas falam. As pessoas repetem jargões. Misericórdia, glória a Deus. Às vezes a gente até usa jargões católicos. Nossa Senhora, não é? A gente usa os jargões. Mas qual é o efeito? Você crê? Não, eu creio que você não crê, né? Que Maria está lá intercedendo, que você tem que orar para Maria fazer algo, porque você entende que você já tem pleno acesso ao Pai em Cristo Jesus. Mas ainda assim a gente fala Nossa Senhora. Não é verdade? Muitas vezes citamos algumas coisas. Mas, enfim. E aí, irmãos, esse cuidado que a gente tem que ter com relação aos exemplos, ele é muito importante. Quantas pessoas, eu conheço algumas que tentaram andar sobre as águas? Pô, mas foi Jesus que fez. Né? Somos imitadores de Cristo. Mas, irmãos, existia a fé de Jesus, que é muito diferente da nossa, e existia também o propósito. Jesus não andou porque ele queria só, vou dar uma passeada aqui. Não, ele estava orando, e ele se perdeu no tempo, o povo estava lá longe já, o barco longe, e ele foi andar porque era mais rápido para chegar no barco. Foi por isso. Mas a gente quer o quê? Não, andei sobre as águas igual Jesus. Né? Então, a questão não é só imitar algo, mas é você pegar o exemplo, a crença, a forma como as pessoas se moveram, e você agir aquele mesmo nível, agir debaixo da mesma palavra. A questão não está em você reproduzir algo exatamente como foi feito, mas é você buscar em Deus a orientação específica para a sua vida e usar aqueles testemunhos para consolidar e fortificar a sua fé. Amém? Então, tem esse cuidado. E assim, nós vamos falar alguns aspectos, irmãos, e pode até parecer contraditório. Hoje nós vamos fazer uma oferta especial, como nós convocamos há 2 semanas atrás. Mas eu quero já alinhar algumas coisas com vocês aqui. Primeiro, tome cuidado com a sua vida financeira. Às vezes a gente tem sofrido. Meu antigo pastor, ele usava uma expressão que eu sempre penso nela. E fala assim, olha, a Bíblia fala só sobre nós sofrermos as aflições dos justos. A palavra fala, muitas são as aflições do justo. Mas existem coisas, irmãos, que não são aflições do justo. Porque a aflição do justo é o quê? É quando você se posiciona na palavra e você sofre uma pressão. Você tem uma atitude de crença, uma atitude de confissão, uma atitude de posicionamento no seu caráter, e aí você sofre uma pressão para te tirar dessa posição. Essa é uma aflição do justo. Você pregar a palavra, e ser, de alguma forma, perseguido. Isso é a aflição do justo. Agora, irmãos, eu ganho, 10 mil reais, e eu gasto 15, e eu estou endividado, irmãos, isso não é aflição do justo. Isso é responsabilidade. Isso é descontrole, tem vários nomes, mas a aflição do justo não é. Então a gente precisa tomar muito cuidado como administramos os nossos recursos. Não dá, irmãos, para a gente crer para ganhar 10 mil e gastar 15. Ganhar 100 mil e gastar 150. Vai dar problema do mesmo jeito.
E às vezes a gente acredita que o problema muitas vezes está na quantidade de dinheiro que a gente recebe. Pode ser também, mas, irmão, se a gente não for fiel e controlado no dinheiro que chega na nossa mão, a gente não vai ser quando chegar muito. Eu vou te contar um segredo, irmãos, e eu acho que você já experimentou isso na sua vida. Se você ganhar hoje 1.000 e passa a ganhar 2, você não economizou agora R$1.000 e tem R$1.000 sobrando. É natural de todo ser humano começar a comprar e gastar mais do que gastava antes, ou gastar em coisas mais caras do que gastava antes. Você não está sozinho nessa, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo é tentado do mesmo jeito. Se você ia de repente, para uma pousadinha aqui numa cidade próxima, você começou a ganhar mais, você vai para Campos do Jordão em Alta. Começou a ganhar mais, você vai para Gramado. Começou a ganhar mais, você vai lá para Paris. É assim, irmãos. O racional do ser humano é todo esse. Não se sinta só. Todo mundo sofre essa pressão. Se você comprava determinada quantidade de coisas, você pode até continuar comprando aquela determinada quantidade, mas você vai querer comprar de uma marca melhor. Se você comprava só frango, agora você vai, agora dá para comprar uma carne vermelha. Olha que luxo, né? E se você comprava um tipo de carne, então naturalmente a gente vai aumentando. Se eu morava num aluguel X, eu vou passar a morar num aluguel melhor, uma casa melhor, porque eu mereço. E esse eu mereço, a gente soa na nossa mente assim, ó. Você merece, você trabalha muito, vai lá e faz, né? Então, naturalmente, você vai sendo impulsionado para isso. Então, aquilo que era o seu padrão de vida, ele passa a ser um padrão maior. E aquilo que você era enrolado com 1.000, passa a ser enrolado com 2. E aí com 4, com 10, com 15, com 20. Então, a questão sabe, irmãos, a questão está no cuidado que nós temos que ter com o nosso orçamento. Orçamento, irmãos, não é pecado, não é falta de fé, não é anular aquilo que você crê, não anular o que Deus tem para a sua vida. Pelo contrário, é só algo para te ajudar a se organizar para que você creia para mais. Creia para mais, irmãos. Faz as contas, se organiza dentro daquelas contas e fala, Senhor, eu quero viver e experimentar isso aqui, mas o meu orçamento não está cabendo. Mas eu creio no Senhor me promovendo coisas para que eu possa viver essa experiência aqui. E é assim que é, irmãos. Eu me lembro que na nossa época, assim, principalmente tanto de jovens, mas assim, principalmente logo no início do nosso casamento, a gente via muitas pessoas crendo por uma oferta. Não, estou crendo para chegar uma oferta, alguém tocar no coração, entregar uma oferta e tal, porque era algo muito comum lá na nossa igreja, das pessoas ofertarem uma vida das outras. Do nada, você via a pessoa chegando na igreja com uma sacolinha, com um sapato, com uma calça, com, às vezes, um envelope com dinheiro. Era comum isso lá. Então, as pessoas criam por ofertas. Assim, poxa, estou precisando de... quem vai, Deus, toca no coração de alguém para entregar uma oferta. Irmãos, e lá em casa a gente sempre orava da seguinte forma, Senhor, nos aumente. Porque a oferta, irmão, você vai receber, e amém pela oferta, amém? Mas você vai receber, vai gastar e acabou. Agora, o aumento, ele é constante. Se você ganha 2 e passa a ganhar 4, você vai ganhar 4 todos os meses. Então, o nosso desejo, o nosso objetivo, a nossa fé estava colocada em ser aumentados. Irmãos, e de fato, nós desfrutamos disso. Sem deixar também de cumprir, de também usufruir do princípio das ofertas. Mas a nossa esperança ela não deve estar em um aspecto, irmãos. A nossa esperança tem que estar em Deus. Senhor, eu preciso dessa demanda aqui. Me socorre, me ajuda, me dá uma orientação, o que eu posso fazer? A palavra fala que a gente não deve, o próprio Jesus ele fala, contando que um homem ele não inicia, não edifica algo sem antes primeiro sentar e calcular, para que uma vez lhe faltando recurso ele não passe vergonha. Sabe, então quando você vai fazer algo, irmãos, senta, calcula, faz as contas. Pastor, não sei fazer, busca conhecimento, irmãos. Tem cursos, tem um monte de coisa que você consegue acessar, às vezes, gratuitamente pela internet. Se esforça para fazer o melhor, para você não começar algo e, às vezes, literalmente abortar um plano de Deus na sua vida, porque as coisas não aconteceram no tempo que você esperava. Mas por quê? Você não se preparou, você não se organizou. Então, tem esse movimento de preparação, sentar, estruturar. Uma coisa que é importante, irmãos, tome cuidado com o cartão de crédito.
O cartão de crédito, irmãos, é uma bênção, se você souber usar. Então, quando você passa lá e sai aquele papelzinho, eu sei que é um alívio. Ufa, está pago. Não está pago. Entendeu? Eu sei que na hora daquela... Toma aqui, quer notinha? Não sei o que, tu já fica, ufa, vamos embora, paguei, está feito. Não, você só organizou para o mês que vem. Ou, de repente, para poucos dias depois, dependendo do vencimento do teu cartão. E às vezes você está ali, ufa, está pago, irmãos, mas a fatura está gigante lá. Aquele pouquinho, aquela prestaçãozinha está ali aumentando, e você não sai daquilo. Então, tome cuidado com o cartão de crédito. E deixa eu te falar uma coisa, se você está devendo alguém, irmãos, escuta isso, não usufrua de nada em relação a uma viagem, a uma compra, porque isso é deslealdade. Eu não posso estar devendo a Michela, me comprometi, e eu não estou falando de compromisso. Amém? Uma coisa é o seguinte, por algum motivo a Michela me emprestou um dinheiro, e eu falei, eu vou te pagar X todo mês, e eu estou ali em dia com ela, e você vai lá e faz alguma coisa. Está tudo certo, foi combinado, está alinhado. Agora, eu combinei X no dia tal com ela, e não cumpri, irmãos, você não pode sair comprando uma blusinha, sabe? Ou ir no shopping com a sua família. Não, mas eu tenho direito de um shopping com a minha família. Irmãos, isso é mau caratismo. Você não pode ir devendo alguém, sair viajando, curtindo a vida, e a pessoa lá bancando o teu esbanjamento. Isso é mau caráter. Então, assim, se você tem um compromisso com alguém, cumpra o compromisso. Atrasou, irmãos, não faz nada. Ah, não, mas eu tinha combinado de sair com a minha família. Então, pega esse dinheiro que você sai com a sua família e pague sua dívida. E fique em casa. Ai, pastor, que vergonha. Vergonha é ficar devendo, irmãos. Isso me mata. Ah, agora, pastor, eu não saí com ninguém, realmente estou devendo. Pede perdão, justifica e aponta uma data. Acabou. É simples assim. Agora, não dá, irmãos, para a gente querer viver uma vida de estou lá curtindo a vida doidado, devendo as pessoas. Ah, não tem problema não, meu nome no SPC não tem problema não. Que história é essa, irmãos? A tua palavra e o teu nome tem que ter valor. Ah, aconteceu, irmãos, acontece. Acontece. Vai lá, organiza, bota um foco nisso. Tem uma dívida, vou esperar 5 anos para caducar, porque aí, some. Irmão, isso é vergonhoso. Ah, pastor, mas dizem que é melhor. Então, espera o momento certo e negocia. Já está feito? Ok, é com o banco lá. Vai lá, espera. Teve oportunidade, coube no teu orçamento, irmão, vai lá e resolve. Agora, nesse meio tempo, não programa viagens de fé, não, você tem uma dívida para acertar. Ah, mas é o banco é rico, irmão, não interessa, você foi lá e pegou. Vai lá e faz a tua parte. Então, são princípios, irmãos, que demonstram muito mais um caráter do que, muitas vezes, como é que eu vou dizer? Muitas vezes, uma atitude de fé, que muitas vezes as pessoas pensam. Ah, não, meu chefe falou que eu vou ser promovido. Aí você vai lá e já gasta por conta. Não existe isso, irmãos. Isso não é fé. Fé não é gastar antes. Fé é receber e depois gastar. É simples. A fé é para receber, não para gastar. Entenda a diferença? São verbos diferentes. A fé recebe. Então você, pai, eu estou crendo por R$1.000, Senhor. Estou crendo por R$1.000 para poder fazer essa viagem, para fazer isso aqui, tal. Não vai lá e passa no cartão e depois espera o dinheiro chegar. Creia que recebe o dinheiro, bateu na sua conta, chegou na tua mão, aí você vai lá e faz. Porque fora isso é irresponsabilidade, irmãos. Tem pessoas que achando, vai lá, passa no cartão, não, mas tem limite aqui no cartão, passa aqui no cartão e depois a gente resolve. Isso não é fé, irmãos, isso é responsabilidade. A fé é a certeza, a convicção de fatos que não se veem. E você precisa crer, receber aquilo para depois desfrutar. Às vezes a gente está querendo desfrutar antes. E depois fala, Senhor, me ajuda aí, porque eu fiz essas contas aqui, a fatura está além da minha conta aqui, não sei o que eu vou fazer. É meio que... para tu ver como é que a igreja é mal falada. Olha os exemplos que eu estou só lembrando, né? Eu falei da obra de igreja. Já viu o cheque Jesus voltará?
Antigamente, é que vocês são jovens aqui, né? Mas antigamente tinha muito cheque. E eu vou te falar, ó, na época que nós assumimos o Rema, a gente assumiu o Rema com um bolo assim, eu não estou exagerando, de cheque sem fundo. Rema, a gente está falando de pessoas o quê? Crentes com 2 anos de estudo sobre fé. Um bolo de cheque sem fundo. Vergonha, irmãos. Vergonha. E a maior vergonha para mim era, na abordagem, alguns acharem errado a gente estar abordando. Está me incomodando. Falei, meu irmão, você é um mau caráter, pilantra, ainda acha que está com a razão. Se compromete, passa um cheque sem fundo, e você acha que está com a razão. Então, tome esse cuidado, irmãos. Tenha responsabilidade com seus gastos. Senta com a sua família, projeta. Precisamos disso, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer essas mudanças. Não é vergonha ter que fazer algumas adequações. Irmãos, é para ganhar força, para você poder crescer. Irmãos, pior coisa para um chefe de família, na minha visão, tá? Você pode concordar ou não comigo, mas é você ir para a cama com pensamento em dívida. Preciso pagar a conta, não sei o que vou fazer. Isso é um peso desgraçado na nossa mente. É muito ruim. Então, irmãos, não entra nessa cilada. Faz a sua parte. Eu creio no Senhor, através das ações que nós vamos viver hoje. Desse ato, irmão, que nós vamos ver hoje. Vão viver destravamentos, irmãos, e você e eu seremos aumentados nesse tempo. Mas tome cuidado, irmãos, para não voltar a viver e desfrutar de coisas, a viver pressões que você vivia antes. É como se, né, a palavra usa algumas expressões muito fortes. Ela fala sobre um porco, quando volta para o lamaçal, é semelhante a um crente que volta para o mundo. E ela fala sobre até mesmo um aprisionamento. E aí você vai lá e se coloca de novo num aprisionamento. Então, irmãos, na nossa vida financeira, muitos de nós podemos entrar nesse caminho, infelizmente. De quê? De voltar a velhas práticas e estar todo arrebentado de novo, ou até mesmo de estar preso de novo em coisas que você já deveria estar além. Então, por favor, não se condene, não fique constrangido pelo que eu estou falando. Eu já passei por muitas situações também, irmãos. Muitas mesmo. E glória a Deus por situações que foram resolvidas, o Senhor se manifestando de forma miraculosa. Glória a Deus por pessoas que me socorreram em tempos difíceis. Eu sou muito grato a todas elas. Mas, irmãos, eu não quero passar mais. Amém? E para isso eu preciso mudar meus hábitos. Se eu faço as mesmas coisas o tempo todo e as coisas não mudam, alguma coisa está errada nas minhas ações. Então, tenha cuidado com isso. Amém? E assim, irmãos, o Senhor ele quer nos aumentar, o Senhor quer nos promover nesse tempo. O Senhor quer nos fazer viver experiências que a gente nunca viveu antes. Como eu falei, às vezes a gente está ali, irmãos, abraçados com a mediocridade. Deus está querendo colocar planos e projetos para nós. Às vezes tudo que a gente quer nesse momento é um dinheiro. Mas, irmãos, o que você precisa é de uma ideia, de uma orientação de Deus. Pode ser um projeto que Deus vai colocar no teu coração, irmãos, que vai te dar muito dinheiro. Mas às vezes você está ali preso, irmãos, numa coisa, sabe, não, isso aqui é minha vida, isso aqui é o meu sucesso, olha, o meu alvo, e parece que só serve aquilo. Eu já fui surpreendido algumas vezes, irmãos, onde eu coloquei a minha esperança só em uma situação, só em um lugar, só de uma forma, e o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e nada daquilo que eu queria acontecia. Por quê? A minha fé não estava no Senhor, a minha fé estava naquela situação. Se não acontecesse aquilo, não servia. E Deus querendo me levar para um lugar muito melhor. Eu querendo para viver o auge na mediocridade e Deus querendo levar para um nível de excelência. Então, abra o teu coração, abra a sua mente, irmãos. Quando nós olhamos, e eu vou estar encerrando com isso, com a palavra, quando o Senhor ele vai fazer, tem aquela passagem onde ele conta sobre a multiplicação de pães e peixes. Essa passagem é valiosa demais porque ela nos mostra alguns princípios. Primeiro, havia uma multidão faminta, havia ali os discípulos e eles não tinham como alimentar aquele povo. Os discípulos falam, olha, libera eles para eles comerem em casa.
Mas eles já estavam muito tempo sem comer, a ponto que o próprio Jesus fala, olha, eles estão muito tempo sem comer. Eles não vão chegar em casa. E aí, o que eles fizeram? Olha, então vamos juntar o povo. Irmãos, não tinha nada. Não tinha nada, eles não tinham nada. Para você pegar o lanche de um garoto, é porque o negócio estava brabo. Não é? É ou não é verdade, irmãos? Eles estavam totalmente despreparados ali. A verdade era essa, eles não se programaram para uma refeição. É como se a gente estivesse aqui, deu 11 horas, não 11 horas da manhã, 11 horas da noite, a gente está aqui. E a gente chega, rapaz, a gente precisa ver alguma coisa para o povo comer. Porque a gente não programou isso, mas o culto estendeu, passou só 12 horas. E o culto estendeu. Mas eles estavam ali, sabe, irmãos? Eles não queriam sair daquele ambiente, por conta da palavra que eles estavam recebendo do Senhor. E era uma galera enorme. Então, o que Jesus fala? Olha, vê o que tem. E eles começam, tem um garoto aqui com 5 pães e 2 peixes. Rick Renner fala que esse pão, na verdade, é como se fosse um creme cracker nosso. E esse peixe é como se fosse uma espécie de sardinha. Um peixe bem pequenininho. Então, você imagina, 2 sardinhas pequenininhas, 5 bolachas, biscoitos, creme cracker. Era o que ele tinha, irmãos. E Jesus, ele pega aquilo, coloca os cestos ali e acontece a multiplicação, a ponto de milhares de pessoas comerem. O que a gente aprende ali naquele exemplo, irmãos? Primeiro, Jesus ele tinha plena convicção do que ia acontecer desde o início. Ele sabia quem Deus era. Ele tinha convicção de quem Deus era. Outra coisa, para a multiplicação, olha que fórmula matemática que você aprendeu quando você era criança. Você não consegue multiplicar nada por 0. Revelação, hein? Pesada essa, anota aí. Pesada. Você aprendeu lá com a tia Mariazinha, tia Joaquina lá na escola. Meu filho, minha filha, você pode pegar 1 milhão vezes 0 é 0. Não tem como multiplicar nada. Você não consegue multiplicar por nada. Você tem que multiplicar por alguma coisa. Então, quando Jesus ele procura, ele não queria pegar o lanche do garoto. Ele queria ter elementos para uma multiplicação. Isso quer dizer o quê, irmãos? Nós precisamos dar elementos para uma multiplicação de Deus na nossa vida. Então, uma oferta, irmãos, ela tem um poder de multiplicação. Por quê? Porque você está entregando algo para Deus multiplicar. Porque eu sempre falo sobre a forma como nós entregamos. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos dando a Deus aquilo que não faz nenhuma pressão, nenhum tipo de problema para a gente. Não tem importância para nós. Talvez para você R$10 hoje seja, uau, era tudo que eu precisava. Chega R$10 para a Sofia. Sofia vai estar pirando. Ela não faz ideia de que ela vai gastar com R$10, porque ela nem sabe, não tem muita noção dos valores. Mas ela vai fazer, nossa, R$10. Uma criança que não tem nada, R$10 está milionária. É ou não é verdade? Eu me lembro, irmãos, há um tempo atrás, quando o dinheiro tinha um pouquinho mais de valor, quando meu avô colocava lá um dinheirinho na minha carteira, lá de madrugada, e eu vi lá, quando eu vi, meu Deus, ele botou R$50, eu estou rico. O que eu vou lanchar, vou me arrebentar de lanchar na cantina. Gordinha, tragédia, né? Mas, enfim, vou comer joelho lá, tinha um joelho lá que... Vai até lembrando, nossa, como era bom. Ponto. Seguindo, aí, R$10 pode ser um valor muito significativo, mas para você que ganha 30 mil, 40 mil, R$10, irmãos, não vai fazer tanta diferença. Aí você fala, pô, pastor, R$10 eu não consigo nem fazer um lanche, nem comprar pão na padaria, bobear, hoje eu consigo mais. Se eu vou comprar 10 pães, eu não consigo mais na padaria. Mas, entenda, tem que ser algo que tenha um valor para você. Tem que ser algo que tenha importância para você. Então, quando Deus ele multiplica aquilo, ele multiplica não só uma quantidade, mas ele multiplica o poder daquilo na sua vida. Para aquele jovem, era todo o seu sustento daquele dia.
era o lanche dele. Para aquela viúva, era todo o sustento dela. Eu não tenho dúvida que aquela viúva, ela provou de um milagre sobrenatural, por conta daquelas 2 moedinhas que ela colocou no gasofilácio, quando Jesus estava observando. Se chamou a atenção de Jesus, imagina de Deus. Não é verdade? Então, há um poder na multiplicação, irmãos, mas para tudo que nós fazemos. Se você fizer uma oferta de qualquer jeito, e volto a dizer, a questão não é o valor, mas é aquilo que aquele valor significa para você, vai ser ok. Você vai receber na mesma medida. Deus ele vai promover algo na sua vida, mas não vai gerar um valor que vai gerar significação para você. Não vai gerar algo que vai fazer uma transformação na sua vida. Por isso que eu falei, irmãos, e volto a dizer, nós não precisamos entrar nesse caminho, porque isso não é bíblico. De chegar e ficar assim, ó, quem tem R$1.000, quem tem R$2.000, porque a questão não está nisso. A questão está no nosso coração. Mas vou dizer uma coisa para você, como eu disse 2 semanas atrás. Já reparou que funciona na vida dessas pessoas? Pessoas que dão carro, dão casa, dão quantias absurdas, e elas não provam de milagre? Eu não estou mentindo. Mas por quê, irmãos? Porque elas estão obedecendo a um princípio com o coração inteiro naquilo. Agora, nós, com a palavra, entendendo, fazendo um movimento sem uma pressão, um constrangimento, irmãos, nós podemos também experimentar isso. Eu creio, irmãos, em coisas acontecendo no nosso dia a dia, de uma mudança que a gente está esperando de uma vez por todas, irmãos. Eu já vivi isso na minha vida, em tempos que eu era lá na Igreja da Pedra, de situações onde eu estava ali juntando dinheiro para casar, e surgia alguma necessidade, alguma questão, a gente ia lá e socorria pessoas. A gente juntando para casar, com falta, socorrendo pessoas. E o que aconteceu? Deus nos supriu. Chegou as coisas. Casamos, a única coisa que a gente não tinha era uma mesa, e que chegou pouco tempo depois. Ganhamos quase tudo, irmãos. Eu não me lembro o que a gente comprou, sinceramente. Só a geladeira, né? E um guarda-roupa. Foi o que a gente ganhou. Fogão, micro-ondas, televisão, rec, sofá, tudo a gente ganhou. Aí fala, nossa, que coincidência, porque vocês eram muito queridos na igreja. Não, irmãos, não é por isso, não. Porque tem pessoas lá que são muito queridas na igreja que não ganharam. Entendeu? Então a questão não é essa. A questão é o nosso coração. Então, o poder de multiplicação, irmãos, ele está disponível para nós. E eu compartilhei com vocês também há 2 semanas atrás. Ímpios têm provado desse poder. Nós vivenciamos isso aqui na igreja, lá na Vitória Tafarello. Um irmão que não congregava com a gente. Os que estão aqui, mais antigos, vão lembrar dele. Ele doou um filme todo para a gente na igreja. Aí eu falei, nada, tal, passou, depois que ele instalou, ele mesmo agitou tudo lá, eu perguntei para ele, ele falou assim, não, eu entendi que isso aqui, todas as vezes que eu fiz algo por uma igreja, Deus me recompensou de uma forma absurda no meu negócio. As coisas aumentaram, chegaram clientes, chegaram coisas, chegaram oportunidades, porque eu fazia uma oferta. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, um ímpio entendeu isso, e ele não consegue crer, né? Não, ou até o momento não se expôs publicamente sua fé, mas ele conseguiu entender um princípio, mesmo sem o Espírito Santo. E eu falei assim, e a gente como igreja, às vezes a gente está ali, irmãos, retendo, travado. Então entenda, irmãos, hoje talvez vão ser 5 pães e 2 peixinhos, e eu falei isso para vocês aqui. Eu, Felipe, vou dar uma oferta que eu nunca dei na minha vida, e ela só vai perder para a próxima. Amém? Por quê, irmãos? Porque eu quero experimentar algo novo na minha vida. Eu quero viver esse destravamento na minha vida. Eu quero viver um passo além de restrições na minha vida. Eu quero viver um passo além de dificuldades na minha vida. Eu quero experimentar coisas novas na minha vida. E eu sei, irmãos, que esses princípios, quando nós olhamos para a palavra, irmãos, você vai vendo esse princípio sendo praticado o tempo todo. Vão para a guerra. O que é a primeira coisa que eles faziam? Ofertas. Voltamos da guerra. Oferta. Quero uma informação de Deus, quero uma orientação de Deus. Oferta.
Eu quero algo diferente, quero viver isso aqui, quero ter oferta. Porque era um entendimento que eles tinham. Eu citei para vocês sobre aquele momento onde Moisés estava ali lidando com o faraó. E chega uma hora que o faraó fala o seguinte: tá bom, vão vocês, mas deixem os seus animais, deixam as suas, os holocaustos. Aí ele, de forma alguma, como ofereceremos ofertas ao nosso Deus? De maneira nenhuma. Irmãos, imagina, alguém poderia pensar assim: já resolveu um problema, virou tudo oferta para eles e a gente vai embora. Tu já parou para pensar, irmãos, que aquele povo no deserto, eles tinham ouro, tinham prata, eles conseguiram construir um tabernáculo cheio de especiarias, de informações, de pedras, isso, de aquilo. Sendo escravos. Eles eram escravos. Foram para o deserto 40 anos, construíram, fizeram coisas. Com o quê? Com aquilo que eles adquiriram ao longo do tempo. A ponto de Moisés fazer uma convocação de oferta e falar: opa, pode parar, já temos o suficiente. Olha isso, irmãos. Um povo escravo tinha tanto recurso a ponto disso. Então, o que isso nos mostra, irmãos? Que nós, livres, com o poder da palavra, salvos, novos nascidos, o que pode nos parar? E volto a dizer, irmãos, por favor, não me entenda errado. Você está aqui com a gente já há muitos anos, sabe que eu sou muito cuidadoso com isso. Eu não estou fazendo aqui uma campanha aqui para nada disso. Eu estou aqui para ensinar vocês, para que a gente possa viver um destravamento da nossa vida. Você ouve aqui sobre fé, sobre amor, sobre caráter. Você ouve correções, muitas delas muito duras aqui. Então a gente não tem problema nenhum com isso, de corrigir, de falar sobre todas as outras coisas, mas aprove ao Senhor esse tempo para a gente poder destravar isso na nossa vida financeira. E aí eu quero ser bem honesto e sincero com você. Se você não acredita em nada do que eu estou falando, não faça. Porque se você fizer sem fé, não vai funcionar. Não faça. Pastor, irmãos, não faça. É para quem crê. É para quem está entendendo o que eu estou falando. Pastor, não entendi ainda, quero entender melhor. A gente conversa depois melhor, a gente alinha depois melhor, sem problema nenhum. Mas se você não tem convicção, não faz. Agora, se você entende e sabe o poder que isso tem, nós vimos desde o outro domingo vários testemunhos. Eu inclusive quebrei até um padrão que eu nunca tive de ficar divulgando ministração minha, mas coloquei lá no grupo para vocês ouvirem, para a gente poder estar bem pautado, bem baseado para fazer isso que a gente vai fazer hoje. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, queria chamar o Ministério de Música, queria chamar aqui os irmãos que vão fazer vão servir a ceia. Sabe, irmãos, no processo de